Enquanto o governo brasileiro debate a ideia de uma moeda comum para o Mercosul e promete dinheiro do BNDES para financiar nossos vizinhos e alguns aliados ideológicos, o maior desafio econômico e social do país segue sendo ignorado. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois nessa semana a imprensa, as redes sociais estão tomadas pelas notícias da visita de Lula e alguns de seus ministros à Argentina, onde foram debatidas várias ideias, inclusive assinaram um memorando de entendimento para a criação dessa unidade de troca comercial entre os dois países, que não significa, em tese, o fim do real, nem do peso argentino, mas esse é assunto para outro vídeo. E Lula também prometeu que o BNDES vai voltar a ajudar os países vizinhos. Mas a verdade é que isso é uma grande distração e que está tirando o foco do real problema da nossa economia, o que eu digo que é o maior desafio, que é a baixa e estagnada produtividade da nossa economia. E que é um problema que já vem de décadas, talvez de meio século, mas que se tornou crônico nos últimos 10 anos. E até agora, as reais causas, as raízes desse enorme desafio ainda não foram atacadas e seguem não sendo endereçadas. E enquanto isso não for feito, nós não conseguiremos crescer a nossa economia de forma sustentável, gerando mais produção, mais riqueza e mais renda, eliminando a pobreza e assim se tornando um país rico. Porque como é que uma economia realmente cresce? Ela pode crescer seja pela demografia, o crescimento populacional, mais trabalhadores produzindo, significa produção maior, ou pelo aumento da produtividade, isso é, o quanto que cada trabalhador consegue produzir com o mesmo insumo ou hora trabalhada. E essa, na verdade, é a forma de crescimento sustentável de longo prazo, é pelo aumento da produtividade, porque alguma hora a demografia vai virar, a população pode estagnar ou até entrar em declínio. E o Brasil já tem um alerta vermelho que eu vou trazer no fim desse vídeo. Mas olhando, por exemplo, a produção brasileira, o PIB do Brasil nos últimos anos, sim que ele cresceu, mas o PIB per capita, isso é, o PIB por cabeça, por trabalhador, ele até estagnou ou diminuiu. É o que a gente pode ver aqui primeiro no PIB per capita em reais do último ano, aqui até o ano 2021, pouco menos de 42 mil reais, e quando a gente olha a foto em dólares correntes, é até pior. Desde 2010, 2011, vem caindo e voltou ao patamar que estávamos lá no ano de 2007. Então, sim, o PIB per capita mostra que a produtividade do brasileiro está estagnada ou até caindo. E é interessante notar como a produtividade é daquelas questões que são das poucas que há quase um consenso entre os economistas na literatura econômica. Até eu destaco aqui um texto bem simples do Sebrae, onde diz o seguinte, traz uma citação do Paul Krugman, que diz o seguinte: produtividade, o que é, porque importa e o que fazer para mudá-la. Por sua relevância, a produtividade é um dos temas mais estudados da economia. Para Krugman, abre aspas, produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar a qualidade de vida ao longo do tempo depende quase inteiramente da sua capacidade de aumentar a sua produção por trabalhador. Na literatura de crescimento é quase consenso que a única fonte de crescimento econômico sustentado no longo prazo é o aumento da produtividade. E é o parágrafo que eu destaco, que mostra a situação grave na economia brasileira. Esse é um texto de 2019, e a foto não mudou desde então, até piorou. O debate torna-se ainda mais relevante, já que o Brasil tem apenas a 78º maior nível de produtividade do trabalho do mundo. Ainda mais grave, o crescimento desse nível, desde 1980, foi de 0,2% ao ano, é praticamente estagnada. O 92º maior crescimento, ou seja, um dos piores. Ou seja, a produtividade do Brasil é baixa e está estagnada. De acordo com os mesmos dados, na média, um trabalhador americano gera aproximadamente o mesmo valor adicionado que 4 trabalhadores brasileiros. Isso significa, de uma outra notícia aqui, agora do UOL, que um brasileiro leva 1 hora para produzir o que um americano faz em 15 minutos. Essa é a grande diferença da produtividade entre trabalhador brasileiro e um americano, ou na comparação com outros países, que eu já vou mostrar aqui, a foto não poderia ser
mais delicada para a nossa economia. Isso não tem a ver com o brasileiro ser preguiçoso ou ter um QI mais baixo. Não, é uma questão de educação, qualificação e bem de capital ou capital acumulado que eu já vou aprofundar. Mas primeiro é importante mostrar justamente os gráficos que mostram a produtividade por trabalhador. Aqui eu selecionei alguns países como Noruega, Alemanha, França, Espanha, Itália, Singapura, Reino Unido, Japão, Argentina, Chile, México, Brasil, China e Índia. O Brasil aqui é a terceira pior da lista, com apenas 19,20 dólares por hora trabalhada. E separando apenas os países da América Latina, a gente vê aqui os principais: Argentina o primeiro, Chile depois segundo, Uruguai, México, Costa Rica, Brasil, Venezuela, cujos dados já são defasados, República Dominicana, Colômbia e Equador. Aqui é o valor absoluto de produtividade por hora. Quando a gente olha a mudança relativa, até o Brasil não está muito mal na foto quando se compara desde 1950. Mas quando a gente olha desde o Plano Real, vamos colocar aqui 1995, ó, quando começou o primeiro ano cheio de Plano Real. Aí o Brasil aparece lá embaixo. É o último, a exceção de Colômbia e México, nem vou considerar aqui Venezuela. Então a nossa produtividade nesse período cresceu apenas 48%. O Chile foi o que mais cresceu, 89%. República Dominicana, Peru também com 80%. E olhando na última década, vamos colocar lá desde 2010, vamos lá, a situação realmente vê calamitosa para a produtividade brasileira, que até decresceu neste período. Mas vamos comparar com China, que é importante também. Aqui a China, desde 1970, quando tem dados confiáveis da China, a produtividade do chinês cresceu cerca de 680%, enquanto do Brasil apenas 238%. E a grande boca de jacaré foi aberta ali a partir do ano 2000. Ali foi um enorme ganho de produtividade e novamente o Brasil aqui a partir de 2010 estagnado em sua produtividade. Então esse é o grande desafio e que até agora não foi resolvido. E é importante até detalhar um pouco mais essa produtividade brasileira nessa última década. E para isso eu vou utilizar um estudo que foi feito pelo Observatório de Produtividade da FGV, muito interessante, tem vários dados que complementam a análise. Aqui está o boletim, como sempre colocarei os links na descrição do vídeo ou nos comentários, mas eu até selecionei os gráficos, coloquei aqui em tela cheia para a gente ver a produtividade brasileira por setor desde 95 e depois a gente vê a partir de 2010, 12. Então aqui desde 95 temos três setores e o agregado. Agregado é a linha vermelha, agropecuária, onde realmente vemos um avanço de produtividade, indústria com decréscimo de produtividade e serviços com quase estagnada, sem nenhum ganho relevante. Esses são os números que a gente pode ver por alguns períodos selecionados. Então de 95 até 2021, a agropecuária cresceu anualmente a produtividade 5,6%, enquanto indústria queda de menos 0,2%, serviços 0,4% e a economia como um todo apenas 0,9% de crescimento de produtividade anual nesse período, praticamente todo o Plano Real. E aí quando a gente decompõe o indicador por alguns setores, assim, a situação fica mais crítica. Por exemplo, a indústria da transformação, que caiu em produtividade, a construção também caindo em produtividade nesse período. Realmente, assim, impressiona. E como é que a gente aumenta a produtividade? Porque esse é o grande debate. E também há um consenso na literatura de como fazer isso. E é basicamente por duas vias. Primeiro, pela educação ou pela melhora na qualificação dos profissionais. Para citar um exemplo que fique claro na mente, imagine um mesmo trabalhador, um americano, um brasileiro, usam os mesmos equipamentos, os dois são barbeiros, mas o americano, por ter uma qualificação melhor, consegue com o mesmo equipamento fazer 4 cortes em 1 hora, enquanto o brasileiro faz apenas um corte em 1 hora porque tem uma qualificação pior, então não tem a mesma produtividade. Portanto, aumentando a educação, melhorando a educação, qualificada e com fins práticos, ou seja, uma educação que
traga valor para a economia, para aumentar a produção, para aumentar a renda, isso acaba se traduzindo em maior produtividade, em crescimento da economia, em maior nível de renda. Mas não adianta apenas alfabetizar a população e formar militantes ideológicos, que foi muito do que foi feito nas últimas décadas, porque isso não aumenta a produtividade da economia. A outra forma de aumentar a produtividade é com bens de capital, é o capital acumulado, são equipamentos, é maquinário. Usando agora um exemplo similar, imagine um trabalhador americano, um brasileiro, com a mesma qualificação, o mesmo nível de educação, mas o americano está no campo trabalhando com um trator, enquanto o brasileiro trabalha com uma enxada. Qual é mais produtivo? Qual consegue produzir mais em uma hora de trabalho? É incomparável. Outra forma de aumentar a produtividade é por meio da infraestrutura. De que adianta um agro extremamente eficiente se para escoar a produção a gente precisa passar dias ou semanas por meio das nossas estradas, que são ruins, esburacadas, não temos ferrovias suficientes, portos ineficientes. Tudo isso também diminui a produtividade da economia. Então, quanto mais se investe de forma eficiente em infraestrutura, em bens de capital, elevando a produtividade do trabalhador, mais elevaremos a produtividade da economia. E é interessante notar como, fazendo essa análise separada do que foi o ganho de produtividade pela educação, melhor qualificação, e o ganho de produtividade pelos demais fatores, bens de capital, maquinário, infraestrutura, o Brasil também na última década mostra uma foto bem díspare. Aqui a gente pode ver nesse mesmo estudo da FGV, onde a partir de 2009, aqui é desde 81, mas a partir de 2009 especialmente, abre aqui essa boca de jacaré, onde a chamada produtividade por hora trabalhada, aqui seria o fator educação influenciando no ganho de produtividade, houve um leve ganho maior de produtividade quando se compara com a produtividade total dos fatores, que é a linha azul, a PTF, que na última década está estagnada. E desde 81, essa comparação significa que a PTF subiu apenas 0,3% ao ano nesse período e a produtividade por hora trabalhada 0,6%. É um ganho levemente maior, mas ainda assim mostra como a educação por si só pode ajudar, mas não é o único remédio. É preciso atuar pelas duas vias. Enquanto nós não atacarmos esses problemas, nós não conseguiremos realmente crescer o Brasil de forma sustentada. E como é que a gente consegue aumentar a produtividade? Não apenas pela educação, mas por meio do investimento, então, em bens de capital, favorecendo e atraindo capital estrangeiro para melhorar a nossa infraestrutura e não repelindo, não afugentando o investidor que aqui quer colocar o seu dinheiro e ajudar a melhorar a nossa produtividade. E aí que entra insegurança jurídica, a mudança constante de regras. Se a gente voltar para essa via, como foi especialmente no governo Dilma, nós não conseguiremos definitivamente aumentar a nossa produtividade, porque não conseguiremos atrair nem investimento local, nem o investimento do estrangeiro. E eu termino o vídeo com o alerta vermelho que agora temos pelo lado da demografia. Se uma economia cresce apenas pela quantidade de trabalhadores que estão trabalhando e pela produtividade, se a demografia começa a não ajudar, isso é, a população começa a estagnar ou até entrar em declínio, a única forma de aumentar a produção é por meio da produtividade. E isso é ainda mais crítico quando a gente fala das contas públicas, da previdência, seguridade social, que é preciso uma economia produzindo mais, até para trazer arrecadação maior para o governo. E se isso não acontece, o fardo e a complicação adicional para o fiscal acaba sendo ainda maior. E aí que acendeu a luz vermelha depois que o IBGE publicou a prévia do censo de 2022, agora no início de janeiro. Aqui temos a notícia completa que aponta que o Brasil tem 208 milhões de habitantes, significa que a população cresceu apenas 0,7% ao ano desde o último recenseamento que foi feito em 2010, quando o Brasil registrou cerca de 191 milhões de pessoas. E é o menor aumento populacional desde que a série começou a ser divulgada em 1872. Eu até coloquei aqui numa apresentação o gráfico que foi divulgado nessa matéria. Aqui temos ele. Desde a década de 60, a taxa de crescimento populacional, que então estava em 3,17%, não para de cair e chegou agora em 0,7%. Sim, temos mais nascimentos do que pessoas morrendo no país,
mas essa diferença não para de diminuir. Isso significa, pelas estimativas, que o Brasil em 1 ou 2 décadas pode enfrentar declínio populacional, o que torna a questão da produtividade algo ainda mais urgente de resolver. Porque, ao contrário de países como o Japão, que já enfrenta declínio populacional há alguns anos, eles têm conseguido ganhar em produtividade. Tanto é que o PIB per capita não para de subir. Embora a população caia, o PIB per capita segue subindo. E no Brasil, não adianta. Resolver a produtividade parece algo simples, mas a verdade é que é preciso políticas públicas que façam o correto diagnóstico do problema e aí promovam, sim, ganhos de produtividade, ou propiciem um ambiente em que a produtividade possa crescer. Mas isso não é com moeda comum da América Latina, abertura comercial, sim, mas peso real não é por aí, nem dinheiro do BNDES para aliados ideológicos no continente, ou crédito financiando o consumo interno, ou então apenas políticas assistencialistas. Porque se nada for feito, se nada mudar, a nossa produtividade permanecerá estagnada. E aí o Brasil estará condenado ao atraso. Espero ter gostado desse vídeo, volto no próximo e até mais. Como sempre, os links todos utilizados, as referências, colocarei nos comentários. E compartilhem e considerem se inscrever no canal caso vocês gostem do conteúdo. Obrigado.